A primeira postura para quem definitivamente quer crescer é que o medo de perder jamais pode ser maior do que a vontade de ganhar. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um DGCast 130. Eu estou aqui com o Guilherme Machado, eu sou o Lucas Machado e hoje a gente vai falar de implantes dentários. Doutor Guilherme, por que você escolheu implantes dentários como carro-chefe da sua clínica? Olá, doutores! E aí, tudo bem? Olha, hoje o assunto é da minha área, né? Hoje é um assunto que, se der corda aqui, a gente vai falar, como eu brinco, falar até babar, porque implante é a minha grande paixão na odontologia e que eu vejo como um mercado muito promissor, né? E o fato de hoje o implante ser muito evidente aqui na clínica, né? Hoje é o nosso carro-chefe, vem de uma longa história, eu diria, e que a gente precisa até voltar, né? Lá no meu último ano de graduação, em 2006, eu tinha dois professores, na época era uma introdução à implantodontia, hoje até para quem está na faculdade, tem até mais conteúdo disso. Hoje em dia na faculdade tem, dentro do currículo normal, da grade normal, a parte de implante. Pois é, na minha época tinha no último período, e assim, vamos combinar, bem maroto, sabe? E eu passei a faculdade inteira, todo o período de graduação, isso eu já falei algumas vezes, sem conseguir dar uma sutura. Eu tremia igual vara verde, eu não conseguia dar sutura, eu não dava ponta em nenhum procedimento na clínica da faculdade. E hoje eu tenho uma clínica que é referência de implantes aqui na região. Mas por que isso tudo aconteceu? Vamos voltar lá em 2006, no último período, né, prestes a formar. Eis que chega, na verdade foram chegam dois professores para dar introdução à implantodontia. Esses professores chegam de carro importado, todo bem-humorado, que na verdade rico ri de tudo, né? Ele só ficava rindo, contando caso e tudo. E naquela época, como não existia rede social, na verdade até existia, acho que na época do Orkut, né? Tinha Orkut e tudo, mas era bem limitado. Então, como o professor não conseguia ostentar muito nas redes sociais, porque hoje é fácil, se alguém quiser mostrar que é autoridade, que é bom e tudo, vai lá, compra um carro importado, conversível e tira uma onda danada. Mas na época não tinha, né? Então, quem é mais velho de profissão, assim como eu, tem mais experiência, já está um pouco calejado ainda odonto, vai lembrar que nas aulas o professor fazia aula do PowerPoint e isso quando não era lâmina, né? Mas ele colocava fotos de viagens. Aí, você chegou a pegar essa época que o professor fazia isso? No meio da aula ele colocava foto de viagem, o professor estava no meio da neve, andando numas motos chique pra caramba, apesar de eu não gostar de moto. E aí, pô, bacana, viajando com a família, muita alegria. Eu falei, cara, é implante. Enquanto os outros professores lá, tudo sofrido, né, mal-humorado, de mal com a vida, lógico, não estou generalizando, mas você vê a diferença de quem é sofrido e quem está feliz, né? Eu falei, caramba, é implante. E aí digo mais, a esposa de um dos professores era ou é dona de um buffet aqui em Belo Horizonte, né? Depois eu não tenho mais contato, e chegando no finalzinho da faculdade, eis que esses professores chamam a gente para a casa de um deles e tem um buffet esperando a gente lá. Pensa, para um bando de universitário, cachaceiro, está acostumado com botequim e porta de faculdade, enquanto um buffet esperando, né, tudo 0800, então cerveja gelada, churrasco, garçomzinho com gravatinha, borboleta servindo a gente ficou assim, maravilhado. E uma mansão no bairro Nobre, aqui de Belo Horizonte. Então, automaticamente, os olhos começaram a brilhar para implante. E depois a gente vai descobrindo que tudo foi estrategicamente, né, calculado, porque esses professores eles estavam lançando a primeira turma de aperfeiçoamento deles. O que aconteceu? Automaticamente, vamos lá. Praticamente a sala inteira vai fazer essa especialização, esse aperfeiçoamento, né? Então, aí eu comecei a fazer, logo lá aos 20 anos de idade, o primeiro aperfeiçoamento que eu saí da faculdade em implantodontia. Não sabia nada, não sabia suturar, só que eu queria aquela vida de glamour que os professores ostentavam na época. E de fato eles tinham condições para isso mesmo. Depois a gente foi
conhecendo. Hoje eu tenho contato com uma até hoje, né? E por incrível que pareça, hoje eu sou o maior comprador, ele é representante de uma marca de implante, e eu sou o maior comprador de implante de Minas Gerais dele. Da marca. Porque na verdade ele é representante de Minas Gerais e eu sou o principal cliente, o que compra o número maior de implantes dessa marca. Então, para quem não sabia da Leão Sutura, lá no início da graduação hoje, ter esse reconhecimento, né, que é muito interessante. Mas, tudo bem, fiz aperfeiçoamento e comecei a ofertar o implante aqui no consultório. Naquela época, tudo muito tímido, lá embaixo pequenininho, eu sozinho. E eu lembro que o meu primeiro paciente que eu atendi aqui na clínica foi uma avaliação de implante. O primeiro de tudo, do consultório, quando eu abri, entrou um primeiro rapazinho, um rapaz novinho, e era um implante de um molar inferior. Claro que ele não fechou comigo, né? Lógico que ele não ia fechar, não tinha nem estrutura, não tinha nem cacuete, não tinha nada, mas era a primeira avaliação. Aqui na história da clínica, às vezes isso é auspicioso, né? Foi uma avaliação de implante. Mas quando eu comecei aqui, eu cansei de ouvir, Lucas, abre aspas, porque eu não concordo com isso. Pobre não faz implante, fecha aspas. Eu ouvi por várias vezes essa expressão. Guilherme, você é louco, pobre não faz implante. E hoje, essas mesmas pessoas que falaram comigo, né, podem ver a clínica sendo uma referência de implante, a gente com uma média superior a mais de 100 implantes no mês. Então, é tudo fruto de acreditar no propósito, acreditar na odontologia, acreditar na implantodontia, e isso eu me orgulho muito, tá? Eu me orgulho muito porque hoje o que eu tenho é graças à odontologia, o que a clínica se tornou, o que eu consigo proporcionar para a minha família e graças muito à implantodontia. Não, e digo mais, até a família de todo mundo está envolvido. Tanto a geração de emprego são mais de 30 funcionários, para mais de 25 dentistas que trabalham aqui. Na verdade, o total de pessoas envolvidas. Se a gente colocar laboratório, todo mundo, a gente está superando 64 pessoas. Teve algumas entradas, algumas saídas de estagiário, mas vamos colocar aí 64, 65 pessoas envolvidas hoje na clínica, né? E outra vez a gente estava discutindo, a gente não tem se dado tão certinho, mas entre 50% a 60%, tendo mesmo chegando até 70%, o faturamento da clínica engloba implantes, entende? Essa definição, né, de carro-chefe. E deixa eu te perguntar, bacana essa história, eu já ouvi muitas vezes, é sempre bom ouvir, que foi o que me motivou também a fazer implante, eu lá no início. Você queria ter a vida que o Guilherme tinha. Claro. Aí o Guilherme até falava comigo no início. Quando você crescer, você quer ser igual eu, né? Mas enfim, realmente, a gente sempre tem que se espelhar em alguém, tem sempre que buscar esse apoio. E eu também sempre quis implante, mas enfim, vamos entrar dentro do assunto que eu queria te perguntar, porque muita gente fala, beleza, implante é uma área muito rentável, é uma área muito boa, hoje eu já discordo, hoje eu já acho que pobre faz implante sim, entre aspas, né? Mas e aí? Muita gente já percebeu isso, tem muita gente fazendo especialização de implante, tem muita gente fazendo implante, o mercado não estaria saturado, não? Pois hoje, olha que engraçado. Primeiro, respondendo, não está saturado. E outro detalhe importante para quem está nos ouvindo e não é implantodontista, fica aí, esse DGCast não é exclusivamente para implantodontista, tá? Quer dizer, ele é mais para pessoas ainda que não são da área e precisa enxergar essa possibilidade da odontologia. Mas o mercado saturado, essa é a nova muleta para o preguiçoso, tá? Vamos falar assim para cutucar mesmo. A nova muleta para preguiçoso. A mesma muleta que usava há tempos atrás, falando que pobre não faz implante. Então hoje o mercado já está saturado. Ora, com 10 anos, o Brasil, 10, 15 anos, então o mercado se tornou saturado. Olha o tamanho que é esse nosso país. Olha o tamanho de pessoas desdentadas que nós temos, né? Quantas pessoas que sofreram com a escassez de uma saúde pública, com a escassez mesmo de recurso de tempos atrás, e que hoje tem a possibilidade de
retomar o sorriso, né? Ter a função novamente bem restabelecida. Então, o mercado hoje ele é muito promissor. Na verdade, eu diria que ele está cada vez mais promissor, né? Não está em escassez, por mais que tenhamos várias clínicas de grande porte, porque já enxergaram essa possibilidade, por mais que tenhamos muitos profissionais na área, mas tem muito paciente e tem muita possibilidade. Tem um dado muito importante da Fundação Getúlio Vargas que fala que 23% da população adulta já perdeu 13 ou mais dentes. Então, acima de 18 anos, né, a cada 100 pessoas, 23 já perderam 13 ou mais dentes. É muito alto, né? É muita possibilidade. E em contrapartida, para quem acha que pobre não faz implante, tem outro dado também que é muito interessante. O Brasil, em 2018, esse também é um dado da Fundação Getúlio Vargas, ele tinha 120 milhões, mais de 120 milhões de pessoas que eram consideradas da classe C. A classe C é a que ganha 2.800, quase R$3.000, entre R$3.000 e R$8.000. Entende? Então, tem muitas pessoas. E outra coisa, a classe D hoje também faz implante. A classe E também faz implante. Né? Nós temos aluno do método Dentista Gestor que está literalmente dentro de uma favela, literalmente da boca de fundo de uma favela. Dentro de uma das maiores favelas do Brasil. De Belo Horizonte é a maior. Se não for a maior, é a segunda. Né? Porque eu vi um outro dado recente, mas enfim, pouco importa. Mas está em ascensão e fazendo muito implante. Né? Então, o implante é uma realidade. Implante não precisa ficar com muletas achando que não dá para ter implantodontia. Mas eu não sou implantodonista. É possível sim. Tá? Fica aqui que a gente vai falar muito disso. Eu acho que o primeiro passo, né, é realmente enxergar esses problemas. Qual é o meu problema? Eu não tenho implantodontia, o que eu preciso fazer? Eu não sei, não sei por onde começar. É isso que a gente vai falar. O primeiro passo é acreditar que é possível realizar. Não é só vender. Quando a gente fala vender, fica escrito. Mas o primeiro passo para ter uma rotina de venda de ticket médio alto no consultório é acreditar que é possível vender. Vou te dar um exemplo clássico. Você acha que um vendedor de uma loja da Porsche, uma loja da Ferrari, uma loja da BMW, ele tem condição de comprar aquele produto que ele está vendendo? É pouco provável. Né? Tomara que tenha também, né? Mas é pouco provável. Mas ele acredita que é possível vender aquilo. Ele sabe o valor daquilo. Ele sabe expor aquele produto e vender. Então, o primeiro passo é você precisar acreditar e não desdenhar. O meu público aqui não faz. Né? Ainda mais hoje, com essa flexibilização de formas de pagamento, porque eu comecei lá em 2007, né? E não tinha tantas possibilidades. Eu fui um dos pioneiros aqui da nossa região a aceitar cartão de crédito. E também eu ouvi várias vezes que pobre não tem cartão. Né? Então, para quem é mais... Isso lá atrás, né? Olha o que transformou. Existe um percurso. Né? Então, muita gente quer ter hoje esse fluxo da clínica e tudo, mas precisa entender que existe um período também de maturação. Esse período hoje consegue ser muito mais reduzido, porque hoje tem várias possibilidades. Hoje existem pessoas trocando experiência disso. Na época a gente tinha que aprender dando murro em ponta de faca. E é igual lá no início que você falou. Você até conta a história, né, de uma tia nossa que falava: nossa, Guilherme, você é muito doido de ter um funcionário, você é muito doido de aceitar cartão. Esses paradigmas, esses preconceitos foram todos quebrados. É a mesma coisa que alguns preconceitos que a gente tem hoje quanto ao boleto. Pois não, e se eu falar que... E daqui a um tempo, daqui uns 5, 10 anos, a gente vai olhar para trás, vai ver as clínicas que não tinham boleto e vai falar assim: nossa, que loucura. E na verdade, assim, eu já até olho, já tenho essa visão, porque boleto, muita gente até arrepia de falar em aceitar boletos, né? Pô, mas que garantia eu tenho? Todo meu negócio, né? Negócio bom, ele tem essa estabilidade, né? Então a gente tem que estar disposto a encarar o risco, né? Então, se eu falar que eu aceito boleto aqui na clínica desde meados de 2013, 2014, então são 6 anos plantando para uma bola de neve que hoje é suficiente para cobrir os custos operacionais da clínica, né?
Eu não tenho receio nenhum em falar que a gente fez um levantamento, a gente tem mais de 1 milhão em boletos a receber aqui na clínica, 1.200.000. Aí todo mundo fala, nossa, eu quero. Mas vamos lá, desde 2014, plantando isso e superando os desafios. Então, em 2007, quando eu comecei a vender tratamentos de implante aqui na clínica, era muito mais difícil, porque realmente as pessoas mais humildes tinham mais dificuldade de ter um cartão com limite, né? Não tinha boleto, né? E outra coisa, essa turma está com medo hoje de fazer boleto. Você acha que lá em 2014 eu consultava a CPF para fazer boleto? Né? Então foi arriscando mesmo. E até o acesso a essa consulta era muito mais difícil. Não, nem sabia onde que fazia. Né? Depois de um certo período eu comecei a me organizar. Hoje em dia está incluído no software, é muito mais fácil. Não, hoje não clique no software, a pessoa vai lá ver todas as restrições da pessoa. Mas para quem é apaixonado em vendas, sabe o que eu estou falando. Né? A gente gosta de vender e na odontologia, claro, a gente precisa vender e também precisa entregar. Mas o segredo é acreditar e viabilizar para o paciente que o mercado ele não está saturado e tem várias possibilidades para a pessoa ainda, né, agora começar, e esse DGCast pode, eu garanto que ele vai ficar atualizado por muitos anos, porque sempre dá para começar no implante. Não fale, mas o Guilherme começou em 2007, foi mais fácil, começou em 2014, foi mais fácil. Se tiver que começar agora, comece, que vai dar resultado e você vai ter uma curva de aprendizado, uma curva de sucesso muito mais rápida que eu tive. Todo mundo tem que começar, todo mundo tem um início, né? A gente tem que definir esse início. E beleza, tá. Eu acho que o mercado, já percebi que é uma oportunidade, mas acho que o mercado está saturado, a gente já mostrou que não está saturado. E agora uma outra dificuldade. E para aquela pessoa que já percebeu isso tudo, como é que ela faz para captar esses pacientes de implante? Onde que eles estão? Como é que ela faz? Qual que é o problema? Com certeza tem gente ouvindo a gente aí pensando, mas eu não tenho paciente, né? Eu não tenho paciente de implante. Para começar, começa com os que já tem. Começa a fechar as possibilidades que você já tem. Ah, Guilherme, eu não tenho? Tem sim. Não me fala. Se você tem 3 pacientes, a Fundação Getúlio Vargas fala que você tem um faltando dente. São 3 pacientes adultos, né? Agora, só dou esse crédito para o odontopediatra falar que não tem, mas tem os papais, as mamães dos pacientes, dos pequeninos que precisam de implantes. Tá? Tem a vovó e o vovô que está louco para tirar a prótese e colocar uma dentadura fixa, que está super na moda. Né? Então, como captar? Comece captando o que tem. Não use a muleta de que ninguém chega procurando implante. É lógico. Né? Você primeiro precisa se posicionar no mercado que faz implante. Você precisa se posicionar com uma estrutura condizente como de uma clínica que vende tratamento de 3, 5, 8, 10, 15 mil reais. Como que você quer vender um tratamento de 20 mil reais, um par de protocolo de 30? Não vamos pegar o preço, mas com essa estrutura que você tem. Ah, Guilherme, mas se eu fizer uma estrutura muito chique, meus pacientes vão achar que é tudo caro e tudo. As pessoas humildes, as pessoas mais simples, elas estão exigentes. Né? Você não precisa ter uma estrutura com lustres, Swarovskis e aquela toda firulática, mas o mínimo de dignidade você precisa oferecer para o seu paciente. E tem muita estrutura pelo Brasil que não é condizente. Então por aí já começa não vendendo. Né? Você precisa ter um posicionamento de mercado interno e externo, porque muitas pessoas não sabem que o seu consultório faz implante. Aí fica aquele teto de parede lá, coloca uma senhorinha rindo, um plotado na parede, baratinho isso. Né? Eu dei adeus à minha prótese. Um investimento, investir nisso. Então hoje a pessoa entra aqui na clínica, logo na recepção tem uma parede plotada. A maior clínica especializada em implantes da região. Olha como é que já dá um conforto para a pessoa, não, estou no maior lugar. Então esse posicionamento ele é muito importante de pessoas que fazem implante.
E a estrutura ajuda muito, uma estrutura digna, uma estrutura que também te ajuda a vender, tá? E o dentista, volto a frisar, ele precisa acreditar em vender, porque tem muitos dentistas que têm medo de vender implante. Oferece o implante e tem receio do paciente falar assim, eu quero fazer. Ele fala assim, meu Deus, agora eu tenho que conseguir um colega para vir fazer e tudo. Então, é o primeiro ponto que a gente precisa perder esse medo e vender para os pacientes internos. Para aí depois a gente ir para uma captação externa, uma rede social, fazer campanhas Facebook, Instagram, Google, até YouTube. Uma forma de captar também, até aquele igual você falou, aquele paciente que já está na sua clínica, às vezes ele não está procurando implante, às vezes ele está fazendo um tratamento de clínica geral, às vezes uma prótese removível principalmente, e você oferece para ele, você já planta a sementinha na cabeça dele. Por exemplo, o paciente não está procurando, mas você fala para ele da seguinte forma, você já pensou em fazer implante? Aí ele já vai vir com objeção. Ah, mas é muito caro, eu já até pensei, mas eu não tenho condição. Você faz um esboço de uma forma de pagamento bem facilitada para ele, ele já começa a perceber. E um detalhe, nunca maltrate o muito caro do paciente. Isso. Nunca fale, não é caro não, é baratinho. Não, é caro sim. Tá? Não desrespeite a percepção de caro do paciente. Porque você tem que mostrar que é caro, mas é possível. Isso. É o que eu frisava muito na época que eu fazia avaliação, é o seguinte, olha, realmente não é tão baratinho, né, mas envolve material caro e tudo, mas olha só como é acessível. Porque um dos principais momentos de perda de conexão entre paciente e dentista é quando ele ignora essa objeção do paciente de caro. Porque o caro é muito relativo. O que é caro para mim, às vezes não é caro para você, que às vezes é muito barato para outro. Então a gente não pode colocar o nosso convívio, a nossa percepção como parâmetro. Então isso faz com respeitar isso. E você mostra que é acessível, que você consegue viabilizar, né? Porque é a grande vantagem da implantodontia e que as clínicas grandes já perceberam que o segredo está em viabilizar, né? Então, antes de começar campanhas em rede social e tudo, comece a cultura interna da sua clínica, né? Tem uma cultura de querer vender implantes, porque é uma possibilidade. É lógico, tem que ter cuidado para não se perder, Lucas, porque hoje tem várias possibilidades de ticket médio, porque a odontologia vive o melhor momento, né, de ticket médio alto. Então, às vezes a pessoa quer fazer lente, quer fazer harmonização, quer fazer os alinhadores, mas não esqueça do implante. Tá? Nada de errado a pessoa também ter outro caminho, mas o implante está sendo esquecido por causa do glamour do Instagram. Né? Você não vê tanta ênfase em implante, mas é um mercado, principalmente na odontologia popular, muito promissor. Tocando nesse assunto, aquele dentista que é especialista em outra área sem ser implante, o ortodontista, o endodontista, o protesista, eventualmente ele vai ter essa dificuldade, né? Esse dentista que tem essa especialidade sem ser o implante, ele consegue, como é que ele consegue, se consegue, tornar o implante como carro-chefe da clínica dele? Claro, não só como consegue, como ele tem que fazer isso, tá? Tinha que ser bem enfático, porque a gente tem até um caso clássico aqui na clínica, que é o caso do Etienne, né? Vamos falar mais na frente, mas é o seguinte, o dentista ele precisa dominar a técnica de implante. Ele não precisa executar. Esse é o grande detalhe. Tudo bem, eu respeito o dentista que não gosta de fazer cirurgia, não gosta da parte protética, é apaixonado pela harmonização e tudo, é apaixonado pela ortodontia. Poxa, olha só, a ortodontia é um caso clássico. Se o ortodontista ele tem 30 pacientes ativos, provavelmente ele vai ter 9, 10 pacientes precisando de um casinho, de um molar, 36 ou 46, que é tradicional, né? Mas o que ele precisa fazer para vender? Ele precisa largar de ser preguiçoso e entender da implantodontia. Hoje a implantodontia ela está
na odontologia, assim como a endodontia, assim como a dentística. O que eu quero dizer com isso? Praticamente qualquer dentista hoje consegue dar um diagnóstico de uma endo, de um canal, né? Qualquer dentista hoje consegue avaliar uma restauração, né? Poxa, mas eu não sou endodontista, eu não sou da dentística, mas você sabe avaliar. Então por que você não sabe avaliar um implante? Ah, é difícil. Não é difícil, basta ter um pouquinho de interesse para dominar uma das especialidades mais rentáveis da odontologia, né? Não necessariamente você precisa executar. Então o primeiro ponto para quem quer vender, para quem quer ter uma rotina de implante, é dominar. Porque ninguém consegue vender aquilo que não domina. Então, se você não domina, você não consegue vender, você não consegue passar segurança no seu paciente. A questão é, às vezes a gente está falando isso para a pessoa, ela está pensando, então eu tenho que me especializar em implante. Não, ela precisa só entender, ela não precisa do título de especialista, ela precisa entender aquilo que ela está vendendo. Estuda, né? Converse com o seu dentista parceiro. Todo dentista conhece um dentista endodontista. Disponibiliza, eu ia falar, perca o seu tempo, mas não vai perder o tempo. Invista o seu tempo no conhecimento da endodontia, acompanhando o dentista, o endodontista, olhando como que ele faz a avaliação, quais são os cuidados que tem que ser com a parte de anatomia, quais exames precisa, panorâmica, tomografia, quais tipos de implantes que tem. Isso não é difícil. O mais difícil a gente já tem, que é o diploma. Então basta ter um pouquinho de interesse. Por isso que eu falo um pouco, até sendo cruel, tem que largar a mão de ser preguiçoso, porque para reclamar é fácil. Reclamar, todo mundo senta em cima do problema e começa a ficar falando, né? Mas tomar uma atitude para virar o jogo, ninguém quer tomar. Por quê? Requer ser o protagonista, e ser o protagonista, ele tem o seu preço. Então, senta com o seu endodontista, que você indica, ou que você conhece, e comece a entender, e comece a perder esse medo, porque a gente precisa desmistificar a endodontia. Não é esse bicho de 7 cabeças. Eu vejo um ortodontista fazendo aquelas movimentações, eu falo, meu Deus, como que você consegue fazer isso? E o endodontista olha, e o ortodontista olha para o endodontista e fala assim, meu Deus, como que ele faz um levantamento de seio e coloca um implante? Para a gente é a coisa mais simples. Assim como é para o ortodontista fazer aquelas movimentações. O que a gente está dizendo aqui não é para a pessoa aprender para poder executar. Não. Jamais. Eu respeito a pessoa que não gosta da cirurgia, da parte de prótese. A gente tem que fazer o que gosta mesmo, tá? Executar o que gosta, porque é o que nos dá satisfação para sair de casa. É o que a gente faz bem feito, né? É igual um questionamento que eu vou te perguntar agora, por exemplo, igual você falou lá do vendedor de carro portável, da Porsche, BMW, será que ele tem carteira de motorista para poder vender o carro? Será que a locadora, a empresa, né, ela exige isso dele? Provavelmente, ou não necessariamente, ele não precisa dirigir, né? Ele não precisa dirigir, mas ele tem que ser um apaixonado por carro. Exatamente, né? Ele tem que entender um pouco. Porque se colocar uma pessoa que vende apartamento, não, se bem que o corretor ele tem a técnica de venda bem apurada, mas se colocar... Mas ele precisa entender de apartamento. Se colocar um dentista para vender uma Ferrari, ele não vai vender uma Ferrari. Por exemplo, a pessoa que está procurando um imóvel, que vai em vários corretores, ela consegue perceber uns que entendem mais, outros que entendem menos. Uns que só querem vender. E ela consegue perceber também os que entendem mais, até uma conversa mais agradável. E ela fica com aquilo na cabeça. Então, isso influencia na venda. Para vender, a pessoa tem que entender o que está vendendo, porque senão fica difícil. E requer dedicação, requer estudo. E outro ponto também que facilita muito a venda, de implante, volto a dizer, venda não no sentido pejorativo, mas nós trabalhamos com venda, a odontologia já acordou para isso e nós precisamos também quebrar esse paradigma, né? Nós vendemos e entregamos qualidade, isso que é o importante. E por que a gente precisa para vender cada vez mais implante também? Para quem não é o especialista, ter uma parceria constante e saudável. O que é uma parceria constante? Acabar com aquele amadorismo de ligar para o odontista na frente do paciente e falar assim, que dia, eu estou com a Maria aqui, e que dia que você pode vir fazer a cirurgia dela?
Poxa, olha a insegurança que você está passando para a Maria, porque ela está investindo o sonho dela, um tratamento de 5, 10, 15, 20 mil reais, numa clínica que o implantologista vai lá de vez em quando para atender, né? Ah, Guilherme, mas eu não tenho paciente para ter um implantologista todo dia, mas também você não vai ter se ficar nesse amadorismo. Então você decide, né? A gente precisa pular na piscina, formar a equipe é um investimento. Só que também a gente precisa dessa parceria saudável. Se você está nos ouvindo e tem aquela tradicional parceria, tira os custos e divide meio a meio, está errado. E olha que muitos nem são meio a meio, né? A parceria, 60% do implantologista, 70% do implantologista, e aí vem com aquela muleta de, mas ele traz tudo, a gente tira os custos, aí você tem aquela falsa sensação de que é uma rendinha extra que está tendo para o consultório. Eu não ia ganhar nada, um implante aqui de 2 mil, sobrou 400, 500 reais para a clínica, não ia ganhar nada, né? Não, isso é um pensamento muito pequeno. Né? Você é um empresário, a sua consultório, independente do tamanho, ele é uma empresa, ele precisa te dar lucro. Então, é muito fácil, né, para o dentista parceiro ir executar e você ficar com toda a responsabilidade. A responsabilidade civil daquele caso, porque se aquele implantologista não voltar, Guilherme, mas ele é meu amigo da faculdade, não vai me sacanear, a gente não sabe o dia de amanhã, né? Então, e tem responsabilidade civil e tem responsabilidade tributária, porque está descontando imposto nessa parceria, né? Então, às vezes, fica essa falsa ilusão de lucratividade que eu demonstro para muitos alunos que não tem. Então, para fazer parcerias saudáveis, a gente tem que desenganar com essa sensação cooperativista de ser apenas uma rendinha extra que a gente não ia ganhar mais. Temos que profissionalizar. A sua clínica, ela tem que dar lucro, mesmo sem você executando, né? Então, para quem não é um especialista, implantologista, ele precisa ter parceria saudável, porque hoje eu vejo a maioria dos implantodontistas prestadores de serviço, isso é polêmico, eles explorando o proprietário da clínica. E muita gente só preocupa na clínica que explora, né? A clínica de lá explora, paga mal e tudo, realmente sou contra isso. Mas, principalmente na implantodontia, os implantodontistas exploram e exigem certas situações para poder realizar aquele atendimento. E como acabar com isso? Depender exclusivamente da mão de obra do profissional. Toda clínica tem que ter, sim, motor de implante, tem que ter o seu kit de implante já definido, tá? Isso não é difícil. Investir nisso, né? E o investimento baixo, tem que ter o seu contra-ângulo, porque todo profissional que precisa chegar com uma maletinha na clínica para atender, saiba que ele está tendo muito lucro pelo fato de levar uma malinha. Quanto mais você consegue reduzir, né, dependendo exclusivamente da mão de obra, você se torna protagonista, né, e o profissional ele chega para executar. Mas, focando em implementar implantes, tenha um implantodontista constante no seu consultório. Precisa ser todo dia? O ideal seria, mas também vamos ter bom senso. Né? Tem que pelo menos começar. Ter dia estabelecido. Saia daquele amadorismo, vou ver o dia que ele pode vir. Não, o implantodontista nosso está aqui toda sexta-feira, toda segunda, toda quinta. O ideal é ficar bem próximo do final de semana, né? Porque é o dia que tem mais cirurgia. E saber oferecer isso, né? Não, as nossas cirurgias, falar para o paciente, não, nossas cirurgias são todas no final de semana, para viabilizar, porque está mais próximo do... Mesmo que seja segunda. Segunda fala assim, não, cirurgia na segunda, porque eu te dou um atestado na semana inteira para você descansar e tudo. A gente tem que fazer do limão uma limonada. Da diversidade, tentar baixar o lado do ponto. Né? Mas a dica rapidinha é coloque o parceiro mais próximo do final de semana. Show de bola. E por que alguns dentistas que trabalham com implante, né? Por que alguns têm mais resultados do que outros? Porque uns vendem e outros não. Por que alguns dentistas já perceberam não vou dizer essa mina de ouro, né? Mas já perceberam esse carro-chefe bem rentável, essa oportunidade, essa grande oportunidade, e conseguem abraçar essa oportunidade e outros não?
Ainda bem que você não disse mina de ouro, porque é melhor do que ouro. Né? É melhor do que o garimpo. Vai achar uma pepita de ouro hoje. Muitos hoje não conseguem vender pelo simples fato de não saberem vender. O dentista não sabe vender. Né? A maioria dos dentistas tem essa enorme dificuldade. Tudo bem, nada de errado. Tem as pessoas que têm as suas limitações, mas a gente precisa ter sempre na nossa clínica alguém com esse perfil comercial. Porque a gente precisa colocar tratamentos lá dentro. Né? Tem alguns casos, o paciente ele é um sobrevivente dentro da clínica. Ele passa por tantos obstáculos que eu considero ele um sobrevivente para estar tratando lá. E olha só, não estou falando sobrevivente de sofrimento no tratamento, de técnica, de negligência, não. De etapas de encantamento que esse paciente sofre. Um mau atendimento telefônico, uma estrutura que não é legal, um implantodonista que vai de vez em quando, aí o cara é estúpido pra caramba, e o paciente ele está lá fazendo porque ele gosta muito de você, dentista, né? Ele gosta muito da sua pessoa, ele é um sobrevivente, mas isso é muito raro. Né? Então hoje o dentista ele precisa entender que não basta apenas executar bem feito. Entende? Isso é uma obrigação, né? A gente tem que fazer bem feito. E você tem que entrar nem em discussão, né? Não é mérito falar que eu faço bem feito, não, isso é obrigação. Não é nem negociação. Porque o que não faz direito, o mercado expurga ele, porque ele não consegue sobreviver. Né? Então, o que a gente precisa entender é que existem técnicas de vendas que facilitam, né? Hoje, como que o dentista vai qualquer um pode implementar, né? Seja implantodonista, seja independente. Porque até para quem não é implantodonista, fica mais fácil de vender quando ele consegue mostrar o manequim de protocolo. Ele fala, olha, esse aqui é um protocolo, nós vamos colocar tantos implantes, olha como é que fica a prótese, põe na mão do paciente, pega um pino de implante e coloca na mão do paciente e fala, esse é um pininho de implante. Claro, pega um pininho um pouco menor, não pega um 4x12, 4x15, não, pega um 4x9 e fala com ele assim, olha, 3,5 por 9, falando assim, olha, esse é um pininho de implante que a gente vai colocar, bem parecido com esse. E é muito comum a gente ver aqui na clínica o paciente falar assim, olha, nós vamos fazer aqui com você, eu vou fazer aqui com você porque eu senti confiança. Né? Confiança nada mais é do que ele entender o que vai ser feito. Isso é muito importante, né? Explicar de uma forma que o paciente vai entender. Né? De uma forma clara, de uma forma desmistificando. Foi-se o tempo que era bonito falar difícil, de usar termos técnicos para poder agregar valor. Né? Quanto mais simples, mais objetivo, né? Levar o implantodontia com mais leveza. Poxa, porque todo mundo tem medo de colocar um pino no osso. Né? Você não tem medo de furar o seu osso e botar um pino lá dentro? Com certeza. Nós temos que respeitar isso do paciente. Então vamos levar com mais leveza o implante, com mais naturalidade. Aí o paciente sente confiança. Né? Se você não mostra para ele um caso, às vezes num tablet, na televisão, se você precisa ir no Google, ficar procurando um caso e mostrando, aí o paciente pergunta, se foi você que fez? Aí está lá um Google de todo tamanho. Né? Mas eu nunca fiz implante, não tenho caso. Tem essa troca de experiência, peça o seu dentista parceiro para te mostrar. Vá atrás de manequim de protocolo, pinos de implante, mostrando o encaixe, como que funciona. Porque na cabeça do paciente, o implante vai brotar um dente lá. Ele não vai entender que são duas etapas, colocar um pino, depois colocar uma coroa. Então, e dentro desse diálogo, né, com o paciente, já vai surgindo vários problemas na cabeça do paciente, várias objeções. Tem algumas que já são padrão, por exemplo, dor, mas é muito caro, e você já vai quebrando ela, explicando, realmente, a questão da dor, dependendo, mostrando para o paciente, comparando, olha, o implante é muito mais tranquilo do que uma extração. Eu falava, né? Eu falo isso direto para o paciente, que eu prefiro fazer 10 implantes do que um siso, né? E de fato, não tem nenhuma mentira nisso, né? É raro o caso de implante que tem um pós-operatório muito mais sofrido do que um siso, por exemplo, várias extrações múltiplas, né? A gente tem que ir quebrando essas objeções na hora de conversar com o paciente. E lembrando que, voltando, o paciente já está encantado com a nossa estrutura, né? Olha só, uma estrutura legal. Aí você mostra para o paciente o manequim igual nós temos aqui na clínica, né? A gente deixa tudo claro para o paciente, e ele
entende, fala, opa, senti confiança. Preço não é o que a maioria está procurando. Né? Também não pode estar muito exorbitante se você ainda não é uma autoridade. Mas forma de pagamento é o que a turma mais procura. Né? Então a forma de pagamento encaixadinha, mostrando para a pessoa que cabe no orçamento dela. Não, e outra coisa, o implante, dentre os procedimentos, ele é um procedimento de valor alto, de ticket alto. Então a pessoa, quando a gente vai comprar alguma coisa um pouco mais cara, né, com valor um pouco mais alto, a gente sempre pesquisa, a gente sempre procura saber a diferença de um e de outro, porque senão, se a gente economiza em algo essencial, às vezes é o barato que pode sair caro. Então o paciente ele faz isso principalmente através das avaliações. Ele julga as avaliações que ele passou e ele julga indiretamente. Então na cabeça dele ele pensa, pô, eu entendi melhor, ali às vezes se eu entendi melhor, se o cara explicou melhor, então às vezes ali é o melhor lugar. Então, muito boa a sua colocação, e aí enfatiza muito o que a gente estava conversando do dentista entender de implante. Porque o que acontece em muitas clínicas, por isso que não vi em implantodontia, que pede o exame e fala assim, agora eu vou marcar para o dia que o odontista vai estar aqui. Achando que isso é chique. Isso já foi o tempo, se foi chique algum dia, as pessoas não têm tempo, disponibilidade para ficar indo e voltando, pede um exame, vai, volta, faz avaliação, aí vai dar preço na terceira, quarta consulta. A pessoa precisa de um planejamento quanto antes, que sai no primeiro dia. É o que a gente preconiza aqui na clínica. E a gente precisa ter questões de encantamento simples também. Né? Papelaria, por exemplo. Como que você entrega uma avaliação de implante para o seu paciente? Né? No versinho do cartão, ou naquela folhinha vermelha já timbrada, tradicional de odontologia. Onde você anota o receituário. O receituário. Não, tem uma folhinha bonitinha, ou impressa através do seu software. Né? Tem um folder explicando perguntas frequentes, bonitinho, porque esse paciente, muito provavelmente, vai ter uma decisão em casa. E vai depender de uma terceira pessoa. Né? Vai ter uma outra opinião. Então, se ele chega em casa com um cartãozinho com preço do verso e com um folder explicando bonitinho, igual nós temos aqui na clínica Implante Ana Nobre, com dúvidas frequentes, explicando como funciona o implante, como que é o protocolo, quais tipos de protocolo que tem, dá muito mais ênfase na hora que a esposa vai mostrar para o marido, olha, fui dessa e fui dessa. Qual que a gente vai escolher? O preço está condizente, forma de pagamento, talvez na que está um pouquinho mais cara, vamos supor que seja a nossa, por exemplo, mas está muito mais acessível, né? O paciente tende a escolher por aquilo. E outro detalhe muito importante, que eu falei que a gente precisa diminuir a quantidade de avaliações para aquela definição do orçamento da avaliação, é a panorâmica no consultório, tá? Uma panorâmica na clínica. Eu, em 2012, cansado de perder pacientes para radiologia. O que é perder paciente para radiologia? É quando o paciente vai e não volta mais. Né? É claro que não é culpa da radiologia, né? Não, é a culpa do dentista. Não, tô falando assim, a culpa não é da radiologia. Não, jamais. É porque o paciente vai e não volta. Você dá oportunidade para ele em outros lugares. E para ele desistir também. Né? Além dele poder ir em outro dentista, dele ganhar tempo para pensar mais, ele pode desistir, ele pode perder aquela empolgação do tratamento. É mais uma barreira. Né? E estudos comprovam que a maioria dos consumidores, isso em modo geral, né? Quantas vezes você ainda não fez uma compra no impulso, quem está nos ouvindo aí já comprou alguma coisa no impulso, então comprar um tratamento também depende um pouco desse impulso. Né? Então aqui na clínica, quantos pacientes que chegam para fazer a avaliação, acreditem, até sem estar marcado, fazem a avaliação, tiram a radiografia e fazem o implante no mesmo dia, o que a gente chama aqui de implante surpresa. Essa nomenclatura você pode cuidar do nome que você quiser no seu consultório, mas só faz porque é uma estrutura condizente para isso. Ah, mas é muito fácil hoje você falar isso, tudo lembrando que eu comecei o implante em 2007 e lá em 2012 eu cansado de perder paciente para radiologia, né? Surgiu uma oportunidade de eu ampliar, pegando mais um imóvel aqui no prédio, e
Falei, opa, vou colocar uma radiologia. Fui em uma feira lá em Foz do Iguaçu, estava tendo uma feira de radiologia lá, comprei R$200 mil em equipamento sem ter nem R$1 no bolso. Tudo financiado. E olha só, 2012, na época, eu lembro que eu fui nos Estados Unidos meados de 2012, o dólar estava 2,12, então vamos colocar que foi 90, 100 mil dólares. Né? Seria hoje quanto? 100 mil dólares. 580, 600 mil reais. Porque eram equipamentos importados. Hoje é muito mais acessível ter uma panorâmica. Hoje é muito mais acessível ter uma impressora de raio-x. Na época foi 25 mil reais. Então, eu mesmo, por acreditar na odontologia, mesmo sem ter o capital todo, eu acreditei no quanto potencializaria o faturamento da clínica, e assim foi feito. Né? E assim aconteceu porque diminuiu muito a perda de paciente, que eu brinco, né, que é para radiologia, e aumentou muito a conversão. E sem contar que gera um encantamento extremamente diferenciado para o paciente. Né? Ele vê a máquina tirando, imprime, tudo, sendo que a maioria da concorrência não faz. Guilherme, então, hoje você falaria para comprar uma panorâmica? Sim. Eu brinco, mas é uma brincadeira séria. Se eu for montar uma nova clínica, um novo consultório, a primeira coisa que eu faço é comprar uma panorâmica, eu não compro uma cadeira. Porque hoje é possível comprar uma panorâmica com prestação de R$2.000, R$2.500. E muitos dentistas me perguntam quantos raios-x precisa para pagar uma panorâmica. Você precisa de uma radiografia por mês. Porque esse tratamento que vai fechar, você paga os custos do tratamento, paga o dentista parceiro, paga a prestação da panorâmica e paga a parcela da viagem para a Disney ainda. Sobra o dinheiro. Show de bola. É claro que isso é um investimento, assim, é viável, né? Mas é um investimento sério que o dentista tem que fazer e realmente tem que fazer, que é um grande diferencial. E programar isso, né? Que é importante. Agora, por exemplo, o dentista parceiro, que está começando a implementar o implante na clínica dele, já percebeu essa oportunidade, quer abraçar essa oportunidade, beleza. Chegou o primeiro orçamento, primeira avaliação de implante para ele. Como é que funciona? Tem alguma técnica, algumas perguntas, a importância de anamnese, igual você falou, a importância de fazer a avaliação palpável, de explicar para ele. Como é que é esse caminho? Como é que ele começa essa avaliação? Sim, isso é muito bom. A gente precisa entender a origem do paciente. Né? Primeiro, você tem que estar com aquele gás interior que é proibido perder venda. Né? Lógico, gente, não é no sentido pejorativo, não estou querendo sutil odontologia, não. Né? Mas não vamos ter mimimi com isso. Mas para aquele dentista que está precisando entender mais o seu paciente, você precisa entender a origem do seu paciente. Porque isso influencia em toda a técnica. O seu comportamento. Porque cada, por exemplo, o paciente que vem de rede social, o paciente que vem de indicação, o paciente que vem pela placa na rua, eles são diferentes. Perfeitamente. Vamos supor que a pessoa está indo paquerar. Né? Ela vai paquerar na igreja. Achou uma pessoa bacana lá, está paquerando na igreja. Ela vai chegar com o mesmo comportamento que ela está paquerando uma pessoa na balada? Ela vai chegar com o mesmo comportamento da pessoa que teve uma indicação, né? A pessoa falou assim, vai lá, olha lá, a Isabela, sua esposa, né? Vai lá na Isabela, conversa com ela, que ela falou que tá doidinha com você. Fala, pô, então tá a cara do gol. Exatamente. Deu eu, né? Agora chega no ritmo de balada e vai conversar com a menina na porta da igreja. Não vai dar certo. Então a gente precisa entender a origem do paciente, porque a gente não pode ter o mesmo comportamento com todos. Então não dá para atender todo mundo igual, principalmente na primeira consulta. Porque a primeira consulta é a sua única oportunidade de encantar o paciente pela primeira vez. Então, paciente, quais são os perfis? Né? Paciente que veio por placa, na odontologia popular é muito comum o paciente entrar para fazer uma avaliação sem estar marcado. Né? E isso esse dado de, por exemplo, o paciente está sem marcar. Tem muitos dentistas que não atende. Tem muita gente que não atende, e isso é uma inveja para quem está no prédio lá no alto, né? Porque acontece, é o preço que você paga de estar escondido. Mas na odontologia popular entra, e são pacientes bons, não é paciente ruim não. Tá? Porque por mais que a gente
não imagina que, eu não procuraria um dentista indo na rua procurando, mas muitos saem de casa para procurar. Ou então foi procurar o X, mas viu a oportunidade de encontrar o Y, a oportunidade de encontrar o N, que é a nobre. Então, tem muita gente que negligencia esse tipo de paciente porque acha que ele está só procurando preço, que ele não está... Não, às vezes o paciente marcou com o dentista aqui em frente. O cara atrasou, não gostou de alguma coisa, mas que ele teve uma indicação. Ele vai ver a nossa clínica aqui, um prédio na frente, e fala, opa, vou entrar lá, deixa eu ver se consigo fazer uma avaliação. Ele é bem atendido e tudo. Origem, placa. Qual que é a característica principal desse paciente? É um paciente que provavelmente não vai em outros dentistas, então você precisa dar muita ênfase no seu diferencial. Né? Claro, nos outros você não vai negligenciar isso, mas você precisa dar ênfase para o seu diferencial para saber no que ele vai nos seus outros concorrentes. Agora, se você não tem diferencial nenhum, como que esse paciente vai te escolher? Né? Será que você é bonito o suficiente para ele te escolher? Fala assim, eu vou nesse porque ele é mais bonito. Né? Provavelmente não vai ser, porque tem uma estrutura. Os diferenciais a gente já citou, diversos. Então, palpável. Placa. Placa é o perfil. Outro perfil, rede social. Agora, para quem já está fazendo um pouco mais de campanha, é diferente. O pessoal de rede social ele é desconfiado. Se você ainda não é uma autoridade, ele está extremamente desconfiado. Então, você precisa demonstrar que você é bom, mostrar foto, mostrar depoimentos de paciente, demonstrar muita sabedoria, conhecimento. Então, o conhecimento é maior da rede social. E geralmente o paciente que vem da rede social, ele utiliza esse advento, ele utiliza a rede social, ele pesquisa, ele procura saber quais são os melhores, como é que funciona. Então ele já vai mais armado para o consultório. Isso, não adianta fazer uma campanha e só querer que brota o paciente, porque assim, de fato, tem aquelas campanhas que geram um público ruim. Né? Você precisa filtrar também conforme a sua estratégia de marketing. Mas é um paciente que não pode ser atendido como o meu paciente de placa apenas. Né? E o paciente indicação? O paciente indicação é muito bom você entender quem foi que indicou, tentar lembrar, ou então pede a ficha, ou olha no seu sistema a ficha, porque também direciona muito o perfil de quem indicou, porque ele já fez uma prévia para você. Para quem está começando, a pessoa que está começando, a pessoa que é menor em quantidade de pacientes, em quantidade de volume, né, de atendimento, ela tem esse benefício de fazer um tratamento mais caracterizado, lembrar das indicações. Mais personalizado. Isso, é um benefício de quem é menor. Isso. E usar esse benefício. Sim, sentar, contar o caso da fulana, claro, sem expor o tratamento e tudo, mas mostrar que tem essa conexão, para aquele possível paciente ter aquela percepção, poxa, eu também quero ter esse relacionamento com esse dentista, né? Então, se você trata todo mundo igual, tá errado. Você precisa ter esse entendimento do paciente, porque isso interfere até na precificação também. Tá? Vamos combinar o nível de exigência, o que o paciente está, qual a expectativa, qual é a forma de pagamento que você já vai propor. Então, isso interfere na precificação. A questão do nível de exigência, às vezes a gente percebe, isso a gente tem que ter atenção, né? A gente percebe o nível de exigência do paciente, percebe a dificuldade do tratamento, então é um tratamento que, dependendo, a gente tem que ter cuidado. Sim, e o nível de exigência não quer dizer que com uma você lambão e com o outro você é bom. Não, você vai ser bom em todos. Só que tem um bom que vai te tomar uma energia muito maior e vai te custar muito mais caro. Então, na avaliação você precisa ter essa percepção. Né? Tem gente que você já percebe que vai te dar menos energia para você entregar o excelente, você tem que estar sempre bom, mas tem um que vai te tomar mais energia. E que não é menos importante, e está aqui para o último para a gente falar, a forma de pagamento. Né? Por que alguns vendem muito mais implante e outros não? Forma de pagamento. E como é que funciona essa forma de pagamento? Por exemplo, cita um exemplo aí de como é que funciona aqui na clínica, como é que é a técnica do boleto, se o boleto se a gente consegue implementar ele, oferecer para tudo, para todos os casos, por que do boleto,
Por que o boleto funciona muito bem para implante? Explica para a gente como é que é. Na verdade, eu vou passar essa bola para você. Essa pergunta sua, você está fazendo advogado porque você é o rei do boleto. Para quem não sabe, o Lucas às vezes tem que puxar a orelha e fala assim, pô Lucas, tudo vai ser em 30 vezes, né? Mas só te respondendo, como funciona o boleto? 30 vezes. Isso soa mal para quem tem medo. 36 vezes, 24 vezes. É isso mesmo, essa é a nova odontologia. Pô, Guilherme, mas eu não vou ganhar dinheiro com isso não. Quem ouviu esse podcast lá no início viu quanto que a gente tem a receber de boletos, quanto que já cai essa bola de neve que foi criada. Ou você quer começar tendo 80, 100 mil de bola de neve caindo todo mês em boletos na sua conta, da noite pro dia? Não vai ter. Né? Então, boleto é uma das formas de pagamento, né? Tem, lógico, cartão de crédito, débito, crédito recorrente, mas o boleto, as grandes clínicas que vendem muito implante, elas acreditam no boleto. Mas e se não me pagar? Cobra, tem um sistema de cobrança e tudo. Mas e se tiver inadimplência mesmo? Vai ter, tem alguns caminhos sim. Igual, por exemplo, na clínica. Como é que é a inadimplência? Olha, hoje ela gira em torno de 7%, 10%, oscila. Tem vezes que está 6%, 5%, tem vezes que está aí quase 15%, mas é um risco calculado. Era parecida com a taxa de cartão. Ué. Ou você perde para a inadimplência ou você perde para o banco com a taxa de cartão. Exatamente. Então você escolhe. Mas o medo de perder jamais pode ser maior do que a vontade de ganhar. A gente não pode falar, eu não faço boleto porque eu vou tomar cano. Você vai tomar cano sim, mas você vai ter um benefício muito maior. Então desencana desse benefício. Desencana desse... Desencana desse medo. Né? Não desencana desse benefício não, desencana desse medo. Porque o benefício ele é muito maior. Né? E como é que funciona por exemplo, como é que eu vou oferecer o tratamento para o meu paciente do boleto? Então, geralmente, vamos falar como funciona aqui na clínica. São todos tratamentos? Não. Geralmente, tratamento de ticket mais alto, tratamento que leva um certo período. Você vai acompanhar o paciente? Você vai acompanhar o paciente. Hoje, somos muito mais seguros, né? A gente realiza a consulta de CPF desse paciente. A gente vê se tem restrição ou não, porque em um mundo de canoteiro, porque hoje tem várias possibilidades para a pessoa dar o cano. Se ela até hoje está com o nome limpo, ela merece crédito. Exatamente. Né? E digo mais, existem algumas restrições que a gente até pondera. Né? Pô, às vezes um desacordo com uma operadora de telefone, a pessoa te explica, fala, não, está me cobrando uma cobrança devida e tal. Lógico, se a pessoa está devendo algum financiamento, eu não vou financiar nada para ela. Ou então, às vezes, por exemplo, a pessoa tem até uma inadimplência, então, às vezes, não facilita tanto a entrada. Pois é, porque sem entrada já pode... E o implante ele tem esse benefício, porque geralmente o tratamento ele leva um certo período, tem um acompanhamento, e se a entrada já é suficiente para cobrir os custos, vamos que vier lucro. E você tem esse período para ir monitorando o paciente. E os custos não são todos já de cara. Esse é um grande benefício do implante. Ele vai criando os custos ao longo do tempo. Tem um custo inicial e tem um custo final. Perfeitamente. O que não pode, agora esse entra para quem não é implantodontia e tem dentista parceiro, é ele ter aquela parceria de porcentagem, porque o implantodonista ele não quer dividir de 30 vezes o dentista parceiro, porque ele está preocupado com o seu próprio umbigo. Ele quer o imediatismo, ele está pouco se lascando se sua clínica não vende implante. Ele quer no fechamento do mês dele ter aquela retirada absurda que trava todo o seu crescimento. Então, por isso que precisa... Acho que todo mundo quer isso, né? Todo mundo quer aquele paciente que paga à vista, sim, que a gente já consegue ter uma rentabilidade muito alta, mas isso cai por terra na prática. Isso não existe. Pois é, eu já vi alunos que eu fiz a mentoria, que na hora que eu fui ver, tratamento, vamos supor um exemplo, tratamento de 10 mil reais. O paciente tinha um limite no cartão para dividir de 12 vezes. Ele ia lá pedia 30% de entrada e o restante em 12 vezes no cartão. Pô, se entra no cartão, por que você vai pedir entrada? Você já tem a certeza que vai receber. Isso. Mas é porque o dentista parceiro exigia isso. Então você é refém do dentista parceiro. Né? Você é dono ou não é da sua clínica? Quem manda na sua clínica é você ou os agregados que estão lá prestando serviço? Lógico, a gente precisa ouvir e tudo mais, mas quem tem que ter autonomia
é o proprietário, quem tem que traçar as estratégias é o proprietário, não pode ser a equipe que está fazendo o tratamento, porque cada um vai olhar para o seu próprio interesse, né? Então, a gente precisa parcelar, né? Viabilizar. Tratamento hoje da odontologia é normal ele ser parcelado em 20 vezes. É normal ele ser parcelado em 20 vezes. Agora, você vai precificar conforme esse parcelamento. Não é um tratamento que você vende à vista de 20 vezes. Não. Claro que tem um valor agregado ali junto. E tem até uma técnica que a gente executa e a gente implementa para os nossos alunos, ter uma margem. Você oferece um valor, você facilita a forma de pagamento, mas tem aquele paciente que não quer boleto, que quer, por exemplo, um cartão, quer parcelamento às vezes do cartão, quer dividir em 2 etapas à vista. Então, você cria essa margem para facilitar, para viabilizar para cada tipo de paciente. Quem nunca se deparou com uma avaliação de um concorrente que ele dá 20% de desconto à vista? É isso, tem uma estratégia por trás, porque os 20% são juros embutidos nos honorários, porque parte do princípio que vai parcelar de 24, 30 vezes. Então, já que vai pagar à vista, aí sim o nosso melhor preço é esse. O que a gente não pode é passar sempre o preço final, porque o brasileiro gosta de dividir, isso é cultural. Né? Dos países, é um dos poucos que tem essa cultura de parcelamento. Porque lá fora não tem muito disso, não. Vai comprar um iPhone de 12 vezes na Apple, o vendedor latino, ele vai olhar para você, é latino-americano, ele vai olhar e falar assim, és louco? Como parcelado? Fala, Brasil, senhor. Aí, é muito típico de brasileiro. Mas, enfim, eu acho que foi muito interessante esse conteúdo, muito rico, acho que deu para entender. Misturar um pouco da história aqui da clínica, que é uma história muito bacana, de onde a gente saiu de uma cadeira, hoje tem 13 consultórios, hoje temos a radiologia completa, que foi lá em 2012, hoje nós temos um fluxo digital, um laboratório totalmente completinho, né? Então nós somos autossuficientes aqui na clínica. Lembrando que para se fazer 100 implantes no mês ou mais, a gente tem que começar pelo primeiro. Né? E parece ser difícil, que são vários obstáculos. Sim, não tem nada muito fácil também não. Né? É simples, só não é fácil. Mas a gente precisa querer pagar um preço. Às vezes, eu peço até desculpa quando eu falei que dentista é preguiçoso e não quer aprender, mas é para dar esse choque mesmo. Né? Porque ninguém vai fazer nada por você. Né? Ninguém vai correr atrás do seu sonho. Nesse mundo está todo mundo correndo atrás dos seus próprios sonhos. Né? Então, não senta em cima dos seus problemas e não começa a falar que não dá, porque eu escolhi o implante para ser o carro-chefe aqui da minha clínica sem ter aptidão nenhuma na faculdade. Não, e sem ter o acesso a esse tanto de informação, a esse tanto de técnica, de macete, com muito menos. E como eu estava dizendo, sem ter nenhuma aptidão em cirurgia na faculdade. E para um rapazinho de 20 anos, vamos ser francos também, eu nem imaginaria que hoje essa Nobre se tornaria essa Império, com perdão do trocadilho. Hoje nós estamos aqui dentro de uma sala de curso que nós temos dentro da clínica, que se chama Império, trocando essa experiência. Né? Então, o meu recado é que não desmerecendo nenhuma especialidade, o dentista também não deve desmerecer, o colega não deve desmerecer, mas o implante, principalmente voltado para a odontologia popular, que a gente fala muito, ele tem que estar mais em evidência. Pare de uma vez por todas com o amadorismo. Tá? O amadorismo é o reflexo dos seus resultados. Se você está hoje numa situação não muito favorável, é porque muito provavelmente você está encarando a odontologia, que é uma profissão extremamente rentável, com amadorismo. E aí o sucesso não aceita esse amadorismo. Fica em segundo plano. Tá certo? Então, foi um prazer a gente compartilhar esse bate-papo. Para mim é sempre uma honra poder dividir um pouquinho da minha experiência e poder te motivar
com isso daí. Então, fica com Deus e obrigado aí, Lucas. Fechou, galera. Muito obrigado pela atenção das pessoas que assistiram, das pessoas que ficaram até o final. E essa atitude, né, de ficar com a gente até o final, isso mostra que a pessoa ela está abraçando a causa e que ela quer melhores resultados e dias melhores virão. Beleza? Conta com a gente. Fechou, galera. Tchau, Forte tchau. abraço. Tchau, tchau.